E aqui estamos em mais um Conversando, em pleno mês da Juventude de 2022. Este Conversando com mais uma filha da terra, Milene Isabel Pinela Mestre, filha da Maria do Carmo e do José Mestre, casada com o Hugo e mãe do Filipe e da Violeta. A Milene nasceu a 23 de novembro de 1985 em Santiago de Cacém. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Milene, como sempre, começamos pelo início. E o que é o início é a Milene enquanto criança. Como é que foi a tua infância? Foi boa, com alguma brincadeira. Os primeiros 5 anos um bocadinho mais solitária, entre aspas, porque na minha zona não havia muitas crianças, porque eu vivia em Ferreira do Alentejo os primeiros 5, 6 anos de vida. E só depois é que fui para Santiago do Cacém e aí, pronto, tinha os meus primos que viviam perto e então tinha sempre brincadeira aí para despertar. Então era uma infância muito de campo. Sim, Né? sim, muito mesmo. Falaste-me há pouco que o teu avô Filipe era hortelão. Sim, Trocando isto por miúdos, hortelão era o quê? ele tinha uma horta e vendia na praça. Era ele que criava praticamente tudo, desde fruta, consoante a época, tudo a acompanhar a época. Obviamente não havia estufas e isso que há agora, não é? E criava tudo lá. Ele é que tinha água, abria os canais, não sei se alguma vez conheceste isso, e abrindo canais que era para ir regando cada Ok. setor, digamos assim. Era muito E giro. a Milene ajudava na horta? Sim, a pôr os pés na água, de verão, lá ia. De resto, não fazia muito mais, depois era muito pequenita. Entretanto, vais crescendo, não é? Sim, Escola. Andaste na escola ali na zona? Pois. Já estavas em Santiago na altura, sim, não é? sim. Estava a viver na Molinheta e a apanhar autocarro para ir para a escola ao Rancão. No primeiro ano tinha os meus primos, no segundo também, no terceiro já não. Já ia sozinho, porque eles já eram maiores e depois passaram mesmo a ir para Santiago. E essa escola no Roncão é onde conheces uma pessoa importante na tua vida, não é? Sim, É o primeiro contacto. exatamente. É quando conheço o Hugo, andava na terceira classe e ele foi para a primeira classe. E ainda estudámos 2 anos lá no Roncão. E depois é aí que vens para Grândola a seguir. Ainda vou esse para período. Santiago Uhum. no quinto, sexto ano e depois é que venho para Grândola. E como é que foi a mudança de Roncão, Santiago, Grândola? É muita mudança para mim, Sentiste enquanto muito? pessoa, um bocadinho. Qual é que foi a diferença? Tu já tinhas os teus amigos, eu já tinha os meus amigos lá e depois passar para cá sem conhecer ninguém deixa-me um bocadinho aflita, ainda mais porque sou um bocadinho tímida. Então pensei bem, o que é que me espera, como é que vai ser o primeiro dia de aulas e aquilo tudo, mas correu bem. Foste Sim, bem recebida? Muito bem recebido, Sim. não me posso queixar. E também foi nesta altura, já aqui em Grândola, segundo nós estávamos a conversar, que houve uma feira de minerais. Sim, Foi aí que começou a surgir. um gosto que já andava lá atrás, mas era miúda, era só mais por curiosidade, pela beleza de algumas pedras. E depois recordo-me, eu gostava muito de biologia, e surge essa feira e eu fiquei fascinada. Na altura ainda pensei em seguir a biologia, mas depois acabei por não continuar muito esse estudo por aí. Chegas ao fim do secundário e não segues para a faculdade, mas Não. sim para o mercado de trabalho, Sim. não é? O que é que te levou a tomar essa opção? Os meus pais não tinham muitas possibilidades. Se eu tivesse decidido mesmo, se calhar eles tinham feito esse sacrifício e eu teria que ter arranjado outro método, arranjar trabalho, como tantas Claro. outras pessoas Sim, fazem. sim. Mas decidi ir trabalhar, já tinha trabalhado no verão e pensei, bem, agora vou aproveitar essa oportunidade e surgiu mesmo a oportunidade de trabalhar no mesmo sítio onde eu já havia trabalhado. Ok. Então, Milene, a tua vida também teve várias peripécias, Sim. nomeadamente também em questões familiares. O teu pai teve de emigrar, mas não correu muito bem. Não, nada. Ele foi trabalhar para que área? Ele foi trabalhar para a Alemanha na construção civil, foi contratado por portugueses, mas depois o dinheiro era escasso, ou seja, não recebia efetivamente como deveria. Depois magoou-se, não estava legalizado. Aconteceu muito na altura. Não acontece só agora, não é?
é uma realidade. E depois teve dificuldade para voltar para Portugal. Porque não estava legal. E ele não sabia. Só soube quando se magoou. Depois Pois, queria dar ok. entrada no hospital e agora como é que é? Não tinha papel. Enfim. Mas depois regressou bem. Sim. Também, já em Grândola, contaste-me que tiveste aqui os primeiros contactos, entre aspas, com crises de ansiedade. Sim. Isto foi uma coisa que surgiu por alguma razão específica ou... Talvez com a mudança toda que se passou, com o facto da questão do meu pai. Acabámos por perder uma casa que tínhamos em Santiago do Cacém e tudo isso mexe, não é? Eu que estava um pouco atenta daquilo que se passava, foi um bocadinho difícil de gerir essa parte. E essas crises de ansiedade foram sempre algo presente na tua vida, não é? Sim. Ok. Como é que foi viver o teu dia-a-dia com esse tipo de crises? Na adolescência, de certa maneira, foi mais fácil. Tratava e tal, e depois Porque as coisas normalmente melhoravam. nós camuflamos, entre aspas, esse tipo de problema, não é? Sim. E tu, no fundo, procuraste perceber, Sim, mais tarde sim. não é? Porque tive algumas crises ao longo dos anos. Estive nessa fase, depois uns anos mais tarde voltei a ter. No entanto, quando jogava futebol também. Aquilo foi um 31. São cenas que acontecem, mas engraçadas. Depois tem o seu Sim. quê de engraçado. Passando por umas lembranças assim um bocado mais engraçadas e mais felizes, em 2008 reencontras uma pessoa que conheceste quase no início da tua vida. Sim. Como é que foi esse reencontro com essa Foi pessoa? engraçado. Primeiro, tipo, cada um no seu canto e pouco mais, não havia grandes conversas. Depois é que na altura havia o quê? Acho que nas redes sociais era o i5. Era o único contacto que eu tinha. E então acho que lhe deixei uma mensagem a meter-me com ele. E depois ele respondeu-me. Ele já praticava atletismo nessa altura. E depois numa prova mantivemos algum contacto, mas por pouco tempo. Não foi nada de... Depois aí é que começou um contacto mais efetivo. Pelos vistos tiveste um casamento de sonho, não é? Para mim, sim. E esse sonho era casar onde? Na praia. Na praia da Vieirinha. E entretanto, em 2013, tens a primeira grande prenda, não é? Sim, nasce o Filipe. E pouco depois tens a nova prenda na tua vida. Sim, a Violeta. Como é que foi gerires a tua vida agora com duas crianças? Há dias que são fáceis. Há outros que nem tanto. Mas pronto, tudo se faz e tudo se ultrapassa, não é? Entramos agora na parte do trabalho. E a Milene não foi menina de ficar parada. Desde trabalhar na sapataria, trabalhou em dois POCs no pré-escolar enquanto estiveste desempregada, Mini Preço, França, uma loja de roupa, mas ao viveres a tua vida, ao longo da tua vida, foste ganhando uma paixão, digamos assim, Sim, e que é esta loja da Naturovida. sim. Como é que essa paixão foi crescendo? Olha, foi mesmo pela prática em mim de encontrar às vezes complementariedade para algumas situações que se passavam comigo e que não conseguia arranjar uma resposta tão efetiva ou a longo prazo. E então foi aí que começou a descoberta por mim, por me cuidar, por me tratar melhor, e fui à busca de algumas terapias complementares, neste caso a suplementação, e foi uma mais-valia. E é aí que começa o bichinho de começar a gostar mais desta área. E fizeste também muitas coisas relacionadas com massagens terapêuticas, Sim. muito à base de yoga, Sim, algo do género. durante a fase que tive
foi a mais crítica, que foi durante a fase que tive os ataques de pânico e de ansiedade, ao ponto de fui algumas vezes para o hospital, ainda trabalhava nessa loja de roupa. E é aí que começa essa busca. A suplementação já conhecia algumas coisas, e começa a busca pelo yoga, pela essa tranquilidade que não havia cá dentro, e comecei a fazer yoga com o Gil, fazia massagens, fazia ginástica, reiki, pronto. E Sentiste que essa complementaridade que procuravas, de certa forma, veio ajudar quando Exatamente. a via normal não te conseguia dar respostas que Sim. necessitavas, né? Ou eu não estava... receptiva a isso. Sim, por exemplo. Ou Ok. tão satisfeita. Entretanto, fazes uma coisa que não é muito fácil de fazer. Desistes de uma coisa que tinhas relativamente segura e arriscas tudo. Sim. Como é que foi? Eu gostava muito do meu trabalho. Gostava da pessoa com quem trabalhava, porque é uma pessoa que ainda hoje é muito presente na minha vida e teve uma importância muito grande também naquilo que faço, porque além de teres paixão por o que fazes, ter uma loja tens que saber gerir, ou tentar saber gerir da melhor forma. E isso foi ele tudo que me ensinou. E depois foi, lá está, nessa fase dessa descoberta, tentar melhorar-me. Pensei, bem, mas eu se calhar deveria de trabalhar nestas coisas, ou tentar ajudar outras pessoas que procurem. E comecei a dizer à senhora que trabalhava aqui na loja, qualquer dia fico-lhe com a loja, e brincava muito com ela sobre isso, e ela já dizia, já anda a ficar cansada disso, então quando ficar cansada diga-me que é a minha oportunidade. E foi arriscar o certo pelo incerto. Poderia não correr bem, não é? Eu não era bem a minha área, era só porque já tinha praticado em mim própria, não por ter aprendido muito sobre. Foi aí que começou. Tirar a formação nas massagens, e depois dentro desta área também há mais facilidade em ir fazendo formações ao longo do tempo. E como é que foi gerir um espaço destes? É giro, é desafiante, mas é muito Aprendeste bom. tudo por ti próprio? Ou foste à procura também de algumas formações? Olha, logo de início houve um sítio que me deu logo formação. É uma empresa com a qual eu trabalho e recebeu-me logo em Viseu para fazer formação. Depois, a senhora que aqui estava também me ensinou o que sabia durante alguns dias bons. Ficou-me a apoiar e sempre que eu necessitava ligava. A filha dela, que é a fundadora deste espaço, que já deve ter cerca de 20 anos, também me ia ajudando. Além de já ser minha terapeuta, comecei a trabalhar com ela e sempre que necessitava e sempre que necessito ela dá-me suporte, ajuda-me, esclarece-me sempre nas dúvidas que tenho. E é isto que vai ser, que é a tua grande paixão em termos profissionais. Gosto muito Sentes daquilo que mesmo faço. completa ao Sim. trabalhar nesta área. Sim, gosto mesmo bastante e gosto muito de receber as pessoas, gosto de ter tempo para lhes dar atenção, porque as pessoas precisam de atenção. Muito bem. Estamos a acabar, entre aspas, a passar pelo final da pandemia, esperamos nós, não é? Sim. Duas questões relacionadas com a pandemia. Primeiro, como é que foi, tendo em conta o histórico do problema que temos vindo a falar, que é um problema importante, que é a ansiedade? Sim. Como é que foi a tua reação ou a reação de pessoas que tu conheces que possam ter o mesmo tipo de constrangimento, o relacionarem esse constrangimento com a pandemia? Olha, eu pessoalmente nunca tive problemas de ansiedade relacionados com a pandemia, mas aparecem muitas pessoas aqui a pedir ajuda, porque ficaram muito ansiosos com as notícias, com a privação de sair, tudo isso. As pessoas não compreendiam muito bem o que era, não é? Sim. Era mais por aí. Também. E o medo. Sim. E em relação à tua casa, a Natural Vida, como é que foi o gerir isto? Olha, com a foi pandemia? engraçado. Porque... É a primeira vez que eu ouço essa expressão. Porquê?
eu de facto era um dos espaços que poderia estar a trabalhar. Mas a Violeta devia ter 9, 10 meses, o Filipe na primeira classe, eu tinha que ficar em casa porque o trabalho do Hugo não para e tem que estar sempre alguém lá. Ele trabalhou sempre, logo eu não poderia e não havia logo, porque era totalmente desconhecido aquilo que se estava a passar, e eu teria que ficar em casa. Por um lado foi bom porque tive a oportunidade de estar mais tempo com os meus filhos. Por outro, às vezes era um bocado estressante porque era as aulas e o que é que eu fazia aqui no trabalho? Nos dias que ele estava de folga eu vinha trabalhar. Quando não, as pessoas ligavam-me e eu ia entregar as coisas a casa. Tinha que me desenrascar de alguma maneira. Pois, e foi essa a estratégia que arranjamos. Quando eu não podia, ia eu, íamos revezando assim. Muito bem. Então, já conversámos infância, escola, trabalho, dia-a-dia, filhos, reencontros. Bom. Agora vamos passar aqui por umas perguntas assim, um bocado mais viradas para a Milene. Milene, ídolos. Quem são os teus ídolos? Os meus pais. Os meus pais, a minha avó, que são pessoas muito importantes. São uma inspiração para ti? Em que sentido? Forma de eles terem toda a história de vida, deles? a forma como tentaram sempre superar as dificuldades, serem resilientes, resistentes a tudo pelo qual passaram. E às vezes, além daqueles ídolos que vemos na televisão, nada melhor que as pessoas que nós vamos encontrando ao longo da nossa vida. Acontece-me até pessoas aqui em Balcão. Partilham algumas histórias comigo e isso deixa-me inspirada. Aquela pessoa inspira-me realmente. Conquistas. Qual é a tua maior conquista até hoje? É a tranquilidade. É. Boa resposta. Falaste-me num livro. És uma pessoa de leituras? Adoro ler. Atualmente leio muito pouco comparado com aquilo que eu desejava. Falaste-me num livro que é A Saga de um Pensador. De Augusto Este Cury. livro é sobre o quê? É um livro que, para mim, eu tenho lido em várias fases e parece que a cada fase que vou ler há sempre algo diferente que me desperta. E comecei a ler realmente nessa fase. Tive esses ataques de pânico. Um dia o meu tio disse: porquê que não lês aquele livro? É tão bom. E eu, olha, vou experimentar a ler. E realmente o quão importante é. E a saga de um pensador, realmente nós se calhar todos somos uns grandes pensadores. E às vezes alimentamos pensamentos maus e que nos leva a algumas situações menos positivas. Aventuras. Há alguma aventura que queiras ter ou que já tenhas tentado ter? Viagens, algo radical, adrenalina? Gostava, mas sou muito difícil de fazer isso. Gostava de saltar assim de um avião, tipo paraquedas, acho que é isso que funciona, que é assim que funciona. Gostava muito, mas tenho um bocadinho de medo. Mas gostava de passar por isso. O que custa é saltar, digo eu. Começa aqui. E viagens? Tens alguma viagem de sonho? Não propriamente. É aproveitar aquilo que vai surgindo. Agora não há muitas oportunidades, não é? Ainda não sou uma pessoa assim muito viajada, mas tudo o que pudermos aproveitar, aproveita-se. Como é que é um dia perfeito para ti? Depende do teu estado de espírito, mas perfeito então é passá-lo com os meus filhos, com o meu marido. Se pudermos ter mais família, melhor. Confusão, mas acaba por ser sempre... Uma coisa controlada. É sempre alegre, é sempre divertido. Se pudesses viajar no tempo, irias para o passado ou para o futuro? E porquê? Acho que nem um nem outro. Acho que é ficar onde estou. É a única oportunidade de melhor que temos, não é? Viver o dia-a-dia, não é? Exatamente. Se pudesses passar uma hora a conversar com alguém, quem quer que seja, uma pessoa viva ou que já tenha falecido, quem seria essa pessoa e do que é que falariam? Talvez com o meu avô Filipe. É uma pessoa que tenho saudades. Porque ele gostava muito de conhecer os netos e como eu era a neta mais velha e não teve essa oportunidade.
Boa. Ótima escolha. Agora, passando aqui para a última pergunta. Esta conversa vai ficar gravada, vai ficar arquivada no site da Juventude, que é o juventude.gdl, pertence ao município de Grândola. Sim. E vais ter a oportunidade, daqui a 10 anos, voltar a ver este vídeo, por exemplo. Queres deixar alguma coisa dita para a Milene que irá ver este vídeo daqui a 10 anos? Nunca desistas dos teus sonhos. É algo que acho que é muito importante. Nunca desistir de algum objetivo que possamos alcançar. Ótimo. Obrigado, Milene. Obrigada também. Obrigada, Ricardo. Está feito.